Vou começar aqui a falar, depois eu faço o cortezinho dessa parte nossa inicial, mas sejam bem-vindos, Felipe, João, né, e os outros do grupo, que daqui a pouco vão entrar, mas vão ver a gravação. Eu sou Alexandre Augusto, trabalhei na Unipac durante 6 anos, depois na FAGOC durante 9 anos, na Federal mais 3 anos, então assim, quase 20 anos, 15 a 20 anos na área da docência, ainda dou aula em cursos na parte de pós-graduação, e nesse tempo todo as minhas áreas sempre foram a avaliação psicológica, a neuropsicologia e a psicofarmacologia, ou os psicofármacos de maneira geral. Trabalho também na parte clínica humanista existencial, mas hoje em dia grande parte do meu trabalho está da neuropsicologia. Também sou perito da justiça por conta das questões da avaliação psicológica, e isso faz com que cada vez mais a gente estude e esteja se aprofundando nessas temáticas da neuropsicologia e da avaliação. Sou membro do Conselho de Minas Gerais, da Comissão de Neuropsicologia, é a única comissão de neuropsicologia do país. Então a gente tem um trabalho muito grande dentro dos outros conselhos, dos outros estados, e principalmente com a parte da formação. Não só a formação na graduação, né, orientando um pouco as instituições que pedem, né, de alguma forma auxílio para a gente sobre currículo, o que se dá, o que não se dá, como se trabalhar. É muito interessante que a gente está publicando um livro agora para esse ano. Eu estou com um capítulo justamente sobre neuropsicologia, e nesse capítulo a gente fez um apanhado das instituições no Brasil, e quando tem neuropsicologia, porque acreditem, neuropsicologia não é matéria obrigatória no curso de formação, então tem cursos que ela é opcional, então o aluno não vê, assim como neuroanatomia, anatomia e neurofisiologia, não é? Eu falo e puxo sardinha, né, para o bar, justamente porque, como eu fui diretor de curso e na época a montagem da grade, eu puxei sardinha justamente para poder a gente não perder isso, né? Porque não tem. É muito interessante, e interessante do ponto de vista negativo, e quando tem, às vezes é uma matéria muito pequena, muito curta, para tudo, neuroanatomia, neurofisiologia, neuropsicologia. Quando consegue ter, não tem psicofármacos, não tem essas... são formações que, eu não sei o João, quando você fez a sua formação, se você chegou a ter essas disciplinas na graduação, né? Eu não tive também, por exemplo, na minha graduação, essas matérias. Eu só tive anatomia. Eu tive um semestre de anatomia e um semestre de neuroanatomia junto com neurofisiologia. E neuropsicologia, você teve? Não obrigatoriamente, foi ofertado como optativo. Optativa, né? Então, e assim, né? Não divulga muito e aí quase ninguém faz. E aí a gente vai vendo isso, essa dificuldade. E a graduação e a pós-graduação, que a gente tem batido muito com as pós-graduações em neuropsicologia, porque quando a gente vai pegar uma pós de neuropsicologia, a gente não está vendo diferença para a pós-graduação de avaliação psicológica. Você pega a avaliação e pega a neuropsicologia enquanto pós, em algumas, você fala assim, mas qual é a diferença? Se eu tiro o nome neuropsicologia, é a avaliação psicológica. Né? A forma de se pensar o raciocínio clínico, o que observar, como reportar esses resultados, o que vai ser trabalhado. Então a gente está tendo muito trabalho, né? Ainda bem, e está tendo uma devolutiva das instituições, de algumas instituições, modificando seus currículos, modificando as suas disciplinas, principalmente na pós-graduação, para atender esse espaço da neuropsicologia. Até porque, né, a gente fala que uma das áreas que tem comido a fatia do nosso bolo, é o pessoal da neuropsicopedagogia. Não sei se vocês já ouviram falar. Né, a psicopedagogia ou a neuropsicopedagogia, que está indo para esse campo e buscando justamente, porque como a neuropsicologia ela não é uma área da psicologia em específico, outros profissionais podem de alguma forma fazer,
você tem esse problema, então, de que quem é, então, que vai bater o martelo e falar a formação tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser dessa forma. Então, a gente está tendo... o próprio Conselho de Psicologia não pode tomar a frente dessa forma, justamente porque não é uma especialidade da psicologia. A Associação Brasileira de Neuropsicologia, é muito importante a gente falar, a gente está tendo pela primeira vez um psicólogo como presidente da Associação Brasileira, sempre foram médicos, e aí agora pela primeira vez um psicólogo, então isso aumenta a credibilidade e a relação entre a psicologia e a neuropsicologia, né? E espero que a partir daí a gente possa aumentar mais essa construção nas graduações. Só te interromper, claro, só Felipe. uma pergunta. É o meu primeiro mês de aula do curso de psicologia, né? Eu entrei no metade do ano, então assim, eu não sei absolutamente nada. A única coisa que eu sei é que eu estou tendo neuroanatomia com o professor Gustavo, inclusive está aparecendo aqui Gustavo Camargo. Né? Tá aparecendo porque eu uso o Meet dele. A gente trabalha junto, até o Meet eu uso o Meet dele, porque o Meet dele é mais de horas juntas, aí já fica aqui. Já fica liberado, entendi. Então, beleza. Ele é meu professor lá, né? E a Isa Majeste, ela é meu professor de neuropsicologia. Isso. E na aula, ela tinha comentado que eu tinha entendido que não somente um profissional formado em psicologia tivesse feito uma pós em neuropsicologia que poderia fazer o laudo. Então, não é o caso. Então, outros profissionais de outras áreas podem fazer o laudo também. Podem. Não é isso não. Olha. Tá? É justamente, assim, e também a gente não pode fechar para a psicologia, porque não é uma especialidade da psicologia. Entende? Não é. Se fizer isso, nossa, seria uma falta quase que de respeito até com as outras áreas que trabalham. Por exemplo, a gente tem muita gente da terapia ocupacional ou outros profissionais. O que é interessante, Felipe, é que alguns instrumentos que o neuropsicólogo utiliza são privativos da psicologia. E aí só o psicólogo, neuropsicólogo, que pode fazer a aplicação. Dos testes. Entende? Então, aí sim. Então, é só o neuropsicólogo que é psicólogo que pode utilizar determinados testes, que são específicos, privativos. Por exemplo, esse teste que vocês fizeram hoje, né, para que a gente vai discutir daqui a pouco, a Torre de Londres, ele é vendido pela plataforma, pela Vetor, mas ele não é privativo do psicólogo. Então, um neuropsicólogo que seja educador físico, pedagogo ou que tem uma graduação ou outra, ele pode utilizar esse instrumento. Não tem problema nenhum. E aí... Pode fazer um comentário? Oi? Pode fazer um comentário? Pode, claro, João. Durante o curso, eu vi uma pessoa da biologia usando esse teste num projeto de iniciação científica. Eu não sabia o nome, só me explicaram isso, porque eu tinha a síndrome do rato branco, adorava ser cobaia para todos os testes que alunos faziam, e aí me passaram esse. E eu já tinha visto ele pelo pessoal da biologia fazendo. Tá vendo? Porque justamente ele não é... Agora, tem testes que são exclusivos. Como no Brasil, a grande parte dos instrumentos, eles são exclusivos da psicologia, um neuropsicólogo que não é psicólogo, ele fica muito limitado a outros instrumentos. A gente vai falar, inclusive, discutir bastante essa parte sobre instrumentos ainda hoje, que eu faço muitas críticas, inclusive, em relação a isso, mas só para você entender, não tem essa exclusividade. E o laudo, ele é um documento resultado de uma avaliação. Se eu sou um neuropsicólogo graduado em biologia, e fiz a avaliação não utilizando de instrumentos exclusivos da psicologia, eu posso emitir o laudo sem nenhum problema. Entende? Porque o meu laudo é um laudo neuropsicológico. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai falar de algumas questões de demanda, sempre da parte prática eu acho que é mais fácil de entender, né? Então, vocês vão ver que quando chega uma demanda, uma solicitação, um encaminhamento, ele já é bem exclusivo. Para o neuropsicólogo, eu quero uma avaliação neuropsicológica, Tanto é que ele não fala assim, eu quero que o psicólogo faça uma avaliação neuropsicológica. Não, o neuropsicólogo faça uma avaliação neuropsicológica para a confirmação dos indicadores para o TDAH, a confirmação dos indicadores para isso. O que você vai fazer é a avaliação daquele construto
e vai dar a confirmação ou não do que você está achando, do que você encontrou ali enquanto resultados. Então isso, a princípio, não é o que se vigora enquanto, inclusive, lei. Lei que eu digo assim, não existe uma lei que impeça um outro profissional de outra área ser neuropsicólogo, por enquanto, no Brasil, e emitir um laudo. Tá? Só uma pergunta, se você utilizar dos testes psicológicos e não tiver uma pós-graduação em neuropsicologia, aí não pode também, né? Tem que ter a pós. Tem que ter uma formação. E aí, por enquanto, a neuropsicologia no Brasil, ela não tem... o João, ele é acupunturista também, ele vai saber desse drama, né, João? É a mesma coisa. A gente não tem uma regulamentação da profissão neuropsicólogo. O que significa que se eu fizer um curso de 30 horas, eu sou neuropsicólogo. Se eu fizer uma pós-graduação de neuropsicologia, eu sou neuropsicólogo. Entende? Não existe essa regulamentação, não existe o que me regulamenta, né, a exercer aquela função. Eu posso também simplesmente falar que eu sou neuropsicólogo porque eu trabalho com aquilo e como diz, né, por expertise, faço, inclusive, até às vezes uma prova para poder ter o título, entre aspas, que algumas instituições te dão o título, né? Ou estou associado a alguma instituição igual a própria Associação Brasileira de Neuropsicologia. Isso ainda é um problema. Tanto que, por exemplo, o psicólogo que forma, igual vocês, né? Vocês têm aí neuroanatomia, neurofisiologia, a própria neuropsicologia, terminou, quer trabalhar com a neuropsicologia sem fazer uma pós-graduação, pode, né? Não tem nada que não permita. Esse é o problema. Agora, você colocar lá, eu sou especialista em neuropsicologia, aí não pode. Porque a palavra especialista, ele requer que você tenha uma especialização. Entendeu? Ele requer. Se você se denomina neuropsicólogo, mas não especialista, neuropsicólogo apenas porque você tem o conhecimento daquilo, não tem problema. Então, agora, se você quer realmente ter a credibilidade, aí a pós-graduação vai fazer uma diferença. Mas aí uma pós-graduação boa, de novo. É igual o psicanalista, né? Que o pessoal faz um curso de 2 anos e se julga psicanalista. Né? Isso é mais complicado ainda, porque a psicanálise é nem por instituição, é por grupo, né, de validação. Né? Então, mais ou menos nessa ideia, assim, então. É mais ou menos nessa ideia. Porque está crescendo, né? Na verdade, nós estamos no Brasil ainda justamente isso, consolidando. E aí, de novo, a psicologia não pode bater o martelo porque não é uma especialidade dela. Ela reconhece. Tanto que das 18 especialidades que a psicologia reconhece como uma especialização, a neuropsicologia está lá. Então, isso é possível. São enfrentamentos. Eu acredito que principalmente vocês que ainda vão ficar um bom tempo no mercado de trabalho e principalmente atuando, espero eu, né, com a parte da neuropsicologia, vocês vão passar por essas modificações, né, e essas implementações dessas normas e dessas regras que vão precisar, vai ser necessário. Justamente para isso. Falou assim, qualquer um pode se dizer neuropsicólogo. Né? Especialista, ele tem que ter uma especialização, mas qualquer um pode fazer uma especialização em neuropsicologia? Sim, qualquer um pode fazer uma especialização em neuropsicologia. E agora, na parte dos testes, dos instrumentos, já adiantando um pouco aqui, isso também tem crescido. A gente tem visto já um crescimento dos testes neuropsicológicos, justamente para que não tenha a especificidade de ser um teste só para psicólogos utilizarem. Então, o teste neuropsicológico, né, ele pode ser utilizado por outros profissionais, ele é aberto, ele é de domínio, né, vamos chamar assim de domínio público, enquanto o outro é restrito ao pessoal da psicologia. Oi, João. E você falando que a neuropsicologia é vista, aceita como uma especialização da psicologia pelo CFP, curiosamente também tem uma avaliação psicológica e muito também é visto como especialização, e tem muita gente que faz o de avaliação e também trabalha com neuropsicologia. Sim, porque inclusive os currículos de avaliação psicológica, você tem lá a própria pós-graduação que eu dou aula de avaliação psicológica, tem o bloco de neuropsicologia, e aí o psicólogo ele pode trabalhar com avaliação neuropsicológica.
né? Justamente porque ainda não tem essa definição tão fechada, né, sobre essa atuação, de como vai ser essa formação no Brasil. Então, mostrando o quanto que a gente está crescendo, inclusive necessitando dessas construções não só teóricas, mas também legais para melhor atuar, né, acercar a nossa profissão, a nossa atuação. Então, eu trabalhei muito tempo como professor, trabalho ainda como professor, como psicólogo, formei em 2001 na Federal de Juiz de Fora, fiz depois mestrado em saúde brasileira, doutorado em saúde pública, algumas especializações, as especializações a gente para de contar, algumas especializações, e a gente não para de estudar. E é incrível, porque estudar nessa área da neuro, o Felipe está tendo aula, o João conhece, Felipe, o professor Gustavo também. Ah, sim. Aí, o João, Gustavo foi seu professor de acupuntura, né? Foi basicamente ele e o Miro. Ele, tá vendo? Ele também foi professor de acupuntura do João. E aí, e é uma coisa incrível, porque não parar de estudar na área de neuropsicologia, neurociência do comportamento, de maneira geral, é você dar um tiro no pé. Não tem como. Porque cada mês que passa, você fala assim, meu Deus do céu, eu preciso estudar, preciso ler. Livro chega aqui em casa, na casa do Gustavo, a gente brinca, o moço que trabalha ali na portaria do meu prédio, ele morre de rir, ele fala assim, nossa, você vem pegar os seus embrulhos com um sorriso tão grande, e ele ainda falou, e um dia ele falou assim, e eu sei que é livro, como é que você sorri tanto? Eu falei assim, quando é livro eu chego com um sorriso desse tamanho, porque é tanta coisa que você está descobrindo ainda hoje, né? E cada vez mais, e aprofundando dentro dessa temática da neuro, que não tem como parar de estudar. O objetivo nosso dessa mentoria, a gente chamando aqui de mentoria, não um curso. Por que não um curso? Quando a gente fala do curso, a gente está falando muitas das vezes de uma construção muito até teórica, e a mentoria ela tem um caráter muito mais prático. Por que um caráter mais prático? Porque eu sinto falta muitas das vezes nas formações. Às vezes você tem uma disciplina inteira, termina e você fala, e aí, o que eu faço com isso? Eu estou entendendo as questões teóricas, eu até entendo lá o que é a atenção, os tipos, mas e na prática? Como é que eu vejo isso? Tanto que eu dou supervisão para profissionais já formados, justamente por causa disso, da montagem do pensamento clínico. Como que eu penso uma avaliação neuropsicológica? Como é que eu penso um trabalho de uma reabilitação? E, principalmente, qual a diferença de uma avaliação psicológica e uma avaliação neuropsicológica? E aí, eu quero que vocês já comecem a pensar o seguinte. Dentro do meu campo de atuação, hoje eu posso colocar que eu estou muito mais especialista em adulto do que criança, apesar de trabalhar com os dois públicos. A demanda de adulto tem crescido muito, muito. Então, às vezes, eu vou citar muitos exemplos, né, dentro das coisas falando de adulto, mas Alexandre, dá um exemplo também de criança. A gente fala também sobre criança, mas justamente por conta dessa demanda está crescendo muito. Vamos imaginar um adulto que chega, vou pegar um caso. Um adulto chegou, 28 anos, para uma avaliação, e ele chega com um discurso que ele quer confirmar se ele tem TDAH ou não. Como é adulto, quase sempre, pelo menos dos meus casos, o adulto não vem encaminhado por um psiquiatra. Ele vai vir encaminhado por um psiquiatra quando ele já vem com outro transtorno, principalmente os transtornos do humor. Transtornos do neurodesenvolvimento, o adulto ele aprendeu a chegar. Mas hoje em dia, como está se falando muito de várias dessas questões, desses sintomas, ele fala assim, será que eu tenho? Então, autismo, TDAH, principalmente esses dois grupos, né? A gente tem visto esses adultos voltando para a clínica e falando assim, eu acho que eu tenho. Tem como eu saber disso? Então, ok. Vamos pegar aqui o raciocínio de uma avaliação psicológica. Porque a avaliação psicológica vai avaliar a questão do TDAH? Vai. Ela vai avaliar o TDAH. A avaliação neuropsicológica vai avaliar o TDAH? Também vai fazer essa avaliação. Então, por que a diferença? Se eu sou o psicólogo e estou pensando nesse processo, eu quero entender nessa disfuncionalidade que eu encontrar ali, no caso, vamos pegar aqui o TDAH. Eu tenho dois grandes componentes no adulto.
eu tenho o déficit atencional e eu não tenho a impulsividade, a hiperatividade. Porque a hiperatividade eu vou encontrar na criança. Quando chega na adolescência para a fase adulta, essa hiperatividade ela vai se transformar numa impulsividade. É como se, você não vê, dificilmente você vai ver o adulto, né, levantando, pulando, fazendo as coisas da criança hiperativa. Ele vai ser impulsivo. Então, ok, eu tenho esse déficit atencional em alguma parte, né, em alguma área da atenção, e eu tenho essa impulsividade. Numa avaliação psicológica, eu quero saber esse prejuízo, como que esse prejuízo, de alguma forma, está relacionado com os indicadores psicológicos desse sujeito. As questões da família, as questões sociais, as questões das relações de qualidade de vida dele, as questões de suporte social, as implicações para o seu self dessa impulsividade. Como é que ele se vê, da autoestima. Então, assim, é como se eu estivesse olhando um sujeito psíquico nessa disfunção. E eu encontro a disfuncionalidade. Veja, o objetivo está o miolo está ali. Eu encontro a disfuncionalidade e, além de encontrar a disfuncionalidade, eu vou encontrar esse entorno psíquico, né? Então, toda essa parte que, de alguma forma, pode estar agravando ou sendo influenciada por esses fatores emocionais, psicológicos, sociais, afetivos e tudo mais. Se eu vou para uma avaliação neuropsicológica, e aí aqui é muito importante. Por quê? Porque às vezes eu pego, inclusive, chega paciente para uma reavaliação, não foi feita por mim, pega de outro, eu pego o laudo, aí eu leio o laudo, está lá uma avaliação neuropsicológica. Mas isso não é uma avaliação neuropsicológica, isso é uma avaliação psicológica, que é muito bom. Ele encontrou o indicador e está me dando esse substrato. Qual que é a diferença de uma avaliação para uma avaliação neuropsicológica? Que a forma de eu fazer o meu pensamento agora, desse sujeito que chega com esse discurso dessa atenção e dessa impulsividade, é que eu olho nele e falo assim, tá, essa impulsividade dele é uma impulsividade, será que eu... Aí eu vou pegando as áreas e as circuitarias. Quais são as estruturas envolvidas dentro de um controle inibitório, dentro de uma impulsividade? Né? Será que eu posso pensar que o córtex pré-frontal dele e uma área específica do córtex pré-frontal, e aí eu vou ver esse cérebro. O que esse cérebro teve enquanto desenvolvimento? Esse cérebro como que está na parte da alimentação? Esse cérebro como que está na parte de substâncias? Esse cérebro como que está? Você bebe, fuma maconha, você faz isso, faz aquilo outro. Você, opa, esse cérebro está sofrendo. Sofrendo fisicamente, não é um sofrimento emocional. Esse cérebro tem lesão. Esse cérebro tem uma inflamação crônica de um estresse. Esse cérebro está sofrendo, por conta do estresse, um bombardeamento, e por conta disso há uma questão tóxica que está aumentando, né, esse prejuízo funcional. Além disso, né, eu posso verificar questões relacionadas ao próprio desenvolvimento, lesões mesmo que foram acometidas, uma medicação que ele toma e fazer essas associações. Vejam, eu vou olhar para o cérebro. Na avaliação psicológica, nada disso vai entrar. Eu não vou, muitas das vezes, lembrar de perguntar sobre o sono, sobre o estresse, sobre nada disso. Aqui não. Esses fatores passam a ser essenciais e fundamentais. Porque eu estou vendo essa estrutura e o correlato da estrutura comportamental e o correlato dessa estrutura funcional. Então, a atenção... De novo, vamos começar por ela. Vamos imaginar aqui, eu preciso, pelo menos quando eu penso atenção, pensar o tônus, pensar a amplitude atencional, pensar o nível de consciência para que essa atenção esteja funcionando, pensar as estruturas límbicas que podem estar implicando ali nesse processo atencional, nas estruturas corticais que precisam inibir os distratores para que isso possa acontecer, e aí sim as estruturas responsáveis para o processo atencional se consolidar. Olha como que agora eu peguei a atenção e falei, para que ela funcione eu tenho outras coisas aqui. Porque às vezes a atenção está funcionando, mas o controle inibitório para tirar os distratores é que está com prejuízo.
Então, nas duas eu vou falar na avaliação psicológica, eu vou falar assim, tá com problema atencional. Aqui, eu posso falar que ele está com problema no controle inibitório dos distratores. Quando eu reduzo os distratores, eu consigo perceber que a atenção está funcionando direitinho. A circuitaria da atenção está funcionando direitinho, mas dos distratores não. O sistema límbico, que eu sei que vai impactar em áreas específicas o processo atencional, é que está desregulado, uma desregulação emocional. A parte do tônus, porque eu vou verificar o tônus com outras atividades, que está rebaixada. Se está rebaixada, eu não consigo ter a atenção consolidada. Perceba, eu vou olhar e justificar aquilo, ou o prejuízo funcional, com um olhar da neurociência. Principalmente a neurociência do comportamento. E justificar, isso está acontecendo, para um determinado planejamento. Então, essa é a diferença fundamental entre uma avaliação psicológica e uma avaliação neuropsicológica. Nesse sentido, eu já começo a pensar que o neuropsicólogo, ele precisa entender de neurofisiologia. Ele precisa. Porque, e isso é muito interessante, às vezes a gente vai vendo alguns, uma pessoa fala assim, eu sou um neuropsicólogo, e aí a forma dele falar do fenômeno está dentro da TCC, está dentro da clínica, está dentro de uma outra área que é da psicologia, e não da neurociência. Se ele sai da neurociência e vai para a clínica, então é uma avaliação psicológica. Ele precisa, de alguma forma, pensar e falar a partir daquele componente estrutural teórico que é a neurociência. Então, é fundamental que a gente tenha, sempre o estudo a respeito disso. Aí você fala, Alexandre, mas nossa, a neurociência é muita coisa. Assim, muita coisa. Dentro da neurociência comportamental, é como você falar assim, tem isso tudo de mundo, a gente vai estudar esse pedaço de bolo. Neurociência comportamental. Mas dentro da neurociência comportamental, e aí o Felipe está tendo aula com o Gustavo, eu não sei se vocês ficam assim. Assim, meu Deus do céu, o Gustavo sabe muito, gente, não vou conseguir saber isso tudo que ele fala, não. Porque fala disso, o João, O João sabe que às vezes quando o Gustavo começa a falar de neurociência, de comportamento, aí fala disso, fala daquilo outro, é muita coisa, perfeito. Mas... É intimidador. Oi? É intimidador. É intimidador. Eu falo com ele. Você fica até em silêncio assim, fala assim, gente, vocês não falam nada aí por dentro. Você fala assim, eu vou falar o quê? Eu lembro quando a disciplina quem dava antes da Isa, de neuropsicologia, era eu que dava. E aí eu lembro uma vez que eu falei assim, gente, a amígdala, falando do sistema límbico. Aí a aluna falou assim, professor, mas eu tirei. Como é que acontece minhas emoções? Aí eu falei assim, algumas pessoas olharam para ela meio também assustado. Aí eu falei assim, você tirou? Aí eu falei assim, eu tirei. Ela falou assim, algum tumor, alguma coisa assim. Eu pensando, assim, nossa, mas ela não é nem pra estar assim desse jeito aqui dentro da sala de aula. Mas, aí ela falou assim, e ela botou a mão na garganta. Aí eu falei assim, não, querida, é do cérebro. Você tirou a amígdala daqui, né? Aí ela falou assim, então, é daqui de cérebro. E isso a gente já tava um tempão de aula. Mas isso para mostrar justamente porque às vezes, como a parte da neurofisiologia não é muito base dos nossos estudos. Muita gente foi fazer psicologia para fugir, inclusive, de saúde e de exatas. Falei assim, nossa, eu detesto fazer matemática. E, nossa, biologia eu não lembro nada. Então, acaba que força a gente a ficar pensando, assim, nossa, de que ele está falando? Aí ele fala os nomes, você fica assim... Primeiro você fica pensando, assim, onde que é isso? Onde é que é isso? Quando você lembra onde que é, ele já falou a frase inteira, você já perdeu. Porque você não acompanhou. O Felipe está balançando a cabeça e é isso mesmo. Eu gravo a aula dele, justamente para ouvir depois com mais calma. Eu sou muito, Felipe, de mapa mental. E desenho, para estudar, eu tenho que fazer muito desenho. Muito engraçado que a gente estava estudando um livro, e aí o Gustavo olhou e falou assim, como você fez desenho? Eu falei assim, olhei na internet, peguei o desenho, eu preciso fazer isso. Por mais que eu saiba da estrutura, eu preciso desenhar porque eu gravo melhor quando eu uso o meu sistema motor e também é visual. Eu tenho uma memória visual muito melhor do que uma memória auditiva. E a memória visual para desenhos. Então, eu faço meus esquemas. E aí, quando a gente vai pegar a neuropsicologia, você fala assim, Alexandre, eu preciso saber de tudo isso. Eu falo assim, olha,
Na verdade, o nosso carro-chefe nosso é o córtex pré-frontal. Grande parte dos nossos processos de avaliação partem do córtex pré-frontal. Por exemplo, eu dou aula na terapia ocupacional, na pós-graduação de terapia ocupacional de neurociência, na disciplina de neurociência. A terapia ocupacional, se eu for falar qual o carro-chefe, enquanto estruturas e áreas que eles precisam saber, assim, literalmente, tatuando no corpo, é toda a parte motor e sensorial. Pra gente não é tanto, eu preciso saber, mas o que eu preciso saber muito, porque ela que vai acompanhar todo o meu processo de uma avaliação, é o córtex pré-frontal. Aí você fala, Alexandre, mas nem o sistema límbico, o sistema emocional? Sim. Só para te interromper numa questão. Eu posso entender, porque eu sou muito leigo ainda, né? Eu posso entender que a neurociência, neuropsicologia, né? Ela é, entre aspas, uma nova abordagem, porque o tipo de pegada da PCC é vai dar uma avaliação psicológica. O cara que é especialista em neurociência, ou até mesmo neurociência e PCC, a pegada dele, a avaliação dele, vai ser diferente na anamnese, que eu digo, para você conduzir uma situação para o cara. Porque senão você não acha que o especialista em neurociência ele ficaria mais remetido a verificar transtornos, aplicar teste e acabou? E é daí para frente. Tá, eu vou só, Felipe, dar uma corrigida quando você está falando de neurociência e neuropsicologia, né? É neuropsicologia. Tá, porque a neurociência é a grande área. Perfeito. O que você acha disso? São abordagens distintas. Mas a nossa anamnese, ela não vai ser... A nossa anamnese, Felipe, ela é muito interessante porque uma entrevista com o nosso paciente, ela vai destrinchar aquele comportamento. Eu preciso entender, por exemplo, um déficit atencional. O que chega às vezes para mim, aí de adolescente e criança, mais até criança, com diagnóstico de TDAH, e eu refuto o diagnóstico e falo, ela não tem TDAH. Por quê? Numa avaliação psicológica, aí a testagem é muito utilizada. Eu vou utilizar um instrumento de teste de atenção. E aquele menino vai fracassar no teste de atenção. Vai ter um resultado ruim. Pronto. Só que os testes de atenção, não sei se vocês têm carteira de motorista, já fizeram, os testes de atenção são horríveis, alguns testes. Né? Eles são frios, não são quentes. O que é o frio? Ele não é situacional. Ele não é justamente do cotidiano, não é numa experiência concreta ali que eu estou avaliando. E aí, quando você vai para uma avaliação neuropsicológica, eu tenho o construto, eu preciso saber o que é essa atenção. Primeiro, depois, quais tipos de atenção que eu estou avaliando. Naquele tipo de atenção aqui, vamos pegar aqui no caso da atenção seletiva. Quando eu penso na atenção seletiva, eu tenho que pensar em todas as outras funções enquanto circuitos que estabelecem a sua prática, o seu bom funcionamento. Então, para que a pessoa tenha uma atenção seletiva, a função executiva tem que estar ali também, de certa maneira. E aí, eu não estou pensando só em funções, lembra? Eu estou falando do córtex e pensando as áreas do córtex, sempre visualizando as áreas do córtex. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma atividade que eu falo o seguinte: olha, eu quero que você, enquanto vai passando uma linha cheia de bolinhas, é um programinha de computador, tá? Pensa uma ondazinha, só que uma forma de linha. Essa ondazinha está fazendo assim. E um monte de bolinhas. E essas bolinhas, elas são de uma cor só. E aí, de vez em quando, essa bolinha, em algum momento, ela muda de cor. E volta para a cor normal. E aí ela chega que ela muda de cor e volta para a cor normal. Pronto. Só que isso é rápido. Isso é bem rápido. E ele precisa, né? Eu identifiquei ela aqui, selecionei, perfeito. E aí, agora ela está ali, selecionei, perfeito. Ela precisa contar na tela quantas vezes a bolinha piscou durante um determinado tempo. E aquilo vai acontecendo. E aí a linha vai passando para um lado, a linha vem para um outro, vem duas linhas, aí vai aumentando as linhas, e aí as bolinhas vão aumentando também a quantidade de piscadelas que vão acontecendo ali. Perfeito. Olha,
Para isso eu preciso entender, enquanto funções estabelecidas da atenção, se ele entendeu e compreendeu a parte do raciocínio, o planejamento dele de, ao entrar uma linha, para onde mais ou menos, enquanto previsão, aquela linha vai, para que ele possa acionar isso. De novo, aquelas funções ainda básicas da própria atenção, o tônus, a amplitude atencional dele, a amplitude justamente dele, o nível de consciência que ele está. Eu preciso estabelecer uma relação entre todas essas funções, para não dizer que ele fracassou na atenção. Não, não é. Eu percebo que ele está conseguindo, mas ele para por alguma outra razão. Aí eu modifico a avaliação, vou para um outro tipo de testagem para poder agora pegar, vamos lá, só a parte do tônus. Deixa eu pegar agora só a parte da amplitude. E às vezes a parte da amplitude você vem com a própria aquela canetinha. Eu quero que você me fale. Foi, apareceu? Apareceu. Vim. Opa, apareceu. Vim. Opa, enxerguei a caneta. Vim, enxerguei a caneta. Eu estou dentro do ângulo de 75, 45 que a gente tem de amplitude? Tá, perfeito. Nível de consciência. Eu estou conversando com o paciente, mesmo com a criança. Ela está desperta. Ela não tá meio embotada, ela não está com a consciência rebaixada, ela está com um nível de consciência interessante. Perfeito. Eu vou conversando com ela, né, e vou falando com ela e vou mostrando a caneta. Eu vou assim, eu vou mudando a caneta aqui de cor, mas eu vou conversando com você e eu quero que você continue olhando para mim. Que eu quero saber se ela consegue controlar o distrator. O distrator sou eu, porque ela tem que estar prestando atenção na caneta, mas olhando para mim. E aí você vê, isso é um teste? Não, isso é uma atividade que eu estou fazendo porque eu preciso cercar todos esses componentes que estão ali da atenção. Para quando eu voltar de novo agora lá naquele teste da atenção, esse resultado ser mais concreto, ser mais palpável. Então, na verdade, não é que ele aplica só um teste. A gente aplica muito mais até do que um teste. Sabe? Uma avaliação neuropsicológica, ela é muito rica de atividades justamente porque, diferente de um teste psicológico, eu preciso avaliar aquilo de maneira qualitativa. Vou pegar agora, por exemplo, o teste que vocês fizeram. Vocês dois fizeram o teste de Hanoi, da Torre de Londres. E aí, olha que interessante. Oi? Então, Felipe, olha que interessante. Vou pegar aqui agora esse exemplo para a gente entender o nosso olhar enquanto neuropsicólogo diferente do psicólogo. O psicólogo ele vai pegar o resultado. Ele aplicou o teste, ele vai aplicar o resultado. Enquanto neuropsicólogo, na hora que você está fazendo o teste, a primeira coisa que eu estou observando você lá. Aí você pegou e mexeu as torrezinhas, mexeu a bolinha de um lugar para o outro e errou. Aí tem tem a primeira chance lá, veio para a segunda chance. Na segunda chance, você faz o mesmo movimento inicial que você fez na anterior e que errou, e que levou ao erro. Percebe? Você fez o mesmo movimento. Quando eu vejo isso, eu estou olhando e falo assim, uai, cadê o planejamento? Cadê a memória de curto prazo? Porque ele deveria ter tido a memória de curto prazo para lembrar dos movimentos que ele fez, que levaram ao erro. Se ele não está lembrando dos movimentos que ele fez que levou ao erro, a chance do erro novamente é muito grande. Sabe? Então eu vou vendo dentro de um teste que é todo fechadinho para uma coisa, várias outras coisas de possibilidade dessas funções que eu preciso identificar e avaliar. Então a gente fala que o neuropsicólogo ele explora uma avaliação qualitativamente e não só o dado bruto. Às vezes o dado bruto quase nem vai me interessar. Por exemplo, eu lembro que eu peguei um adulto, 20 e poucos anos, e na Torre de Hanoi... Uai, ela vai terminar de 15 minutos? Eu vou abrir outro, eu peguei o do Gustavo justamente por causa disso. Qualquer coisa eu paro e abro outro. E aí eu peguei ele pegou a Torre de Hanoi, começou a fazer. Na terceira prancha que ele errou, mas foi visível a cara dele de frustração. Ele tombou o corpo, fechou a cara e tum. Aí eu falei, olha só. E aí a partir dali ele começou a errar muito. Então, assim, você identifica claramente o momento que o sistema límbico dele não... E a parte relacionada justamente com essa frustração,
como que o cognitivo é impactado por uma frustração e ele não consegue lidar com isso, ele errou. Aí ele foi desistindo, inclusive. Ele foi desistindo e entregando. Não estou conseguindo. Então, você vai percebendo coisas, o resultado final é uma outra pessoa que tenha tentado, mas não conseguiu e vai ter o mesmo resultado, percebe que, a princípio, enquanto resultado final, os dois estão iguais. Nesse outro que eu observei, esses outros elementos, eles são ricos para mim por conta disso, na avaliação neuropsicológica. Só que isso que surge enquanto frustração, enquanto isso e aquilo outro, eu também vou olhar esses fenômenos a partir do viés da neurociência, a partir desses construtos todos, dessas relações. O quanto determinada área está impactando sobre essa outra área, enquanto essa área está sofrendo prejuízo, enquanto isso... A gente vai estar estabelecendo sempre essa correlação entre um tipo e outro de função. Ficou um pouco mais claro? Essa diferença. E aí, por isso que essa mentoria nossa, essa mentoria, é justamente para isso. Porque às vezes a gente corre o risco de sair na formação, mesmo na graduação, o risco da formação em neuropsicologia como a avaliação psicológica. Tanto é que alguns vão falar assim, eu não vi muita diferença da disciplina de neuropsicologia para a de avaliação. Eu só vi testes. E o objetivo não é esse nosso. O objetivo é explorar e entender como que eu penso, preparo, monto, faço uma avaliação neuropsicológica, né? Como que eu construo o documento final, o meu laudo, e como que eu penso a reabilitação. E aí já falando das áreas nossas de atuação da neuropsicologia, pensando esse campo. Nós temos 2 grandes campos no Brasil da neuropsicologia, né? A gente tem a avaliação e a gente tem a reabilitação. Aí você me pergunta, Alexandre, o neuropsicólogo, ele pode trabalhar com os dois? Pode. Mas é viável? Não. Por que não é viável? Porque a avaliação, ela requer que você tenha um conjunto muito grande de materiais e de estrutura que você vai utilizar ali, né? A gente usa muitos recursos lúdicos, a gente brinca e fala assim, porque eu quero avaliar a flexibilidade cognitiva de alguém, eu preciso ter... E aí pensar, só um pouquinho, eu quero trabalhar a flexibilidade cognitiva. Então, o que eu preciso experienciar ali no meu momento da avaliação, construir, para que ele possa colocar em prática essa flexibilidade, eu possa perceber. E aí você tem vários recursos lúdicos possíveis para isso. Então, percebe, nem tudo vai ser um teste. Eu posso utilizar de uma atividade que eu preparo. Eu fiz uma avaliação há pouco tempo atrás, durou 1 ano a avaliação. 1 ano a avaliação. Porque esse menino tinha deficiência intelectual. E aí eu falei com os pais, falei assim, não tem como fazer uma avaliação, porque o grau de comprometimento dele é muito grande. Ele estava com indicador de autismo. Eu falei, esse menino não tem autismo. Ele tem uma síndrome, é uma síndrome rara. Né? A suspeita que eu estava com uma síndrome rara e não era porque chegou de autismo. Eu falei assim, não, isso não é o quadro de autismo. Sério, não é de autismo. E aí eu falei, olha, nossa proposta é uma avaliação mais delongada, já como, de certa forma, como tratamento e como reabilitação, mas eu vou pegar durante cada mês um grande construto. Por quê? Porque ele não conseguia ficar 20, 30 minutos, nem 20, 30 minutos dentro da sala. Então, isso implicava muito nas atividades. E para cada construto que eu tive que trabalhar, eu tive que montar 5 atividades diferentes. Porque uma só não me daria... Imagina, uma só atividade eu avaliar aquele construto, não. Com esse grau de deficiência que ele apresentava, de jeito nenhum. Então, eu montei um programa bem extenso, de 5 atividades para cada construto, dentro de todos os construtos, função executiva, linguagem, raciocínio, memória, atenção. Então aí você vai vendo, pensando sempre 20 a 30 minutos, por isso que ficou esse tempo todo, ele só fazia 1 vez por semana. No final eu entreguei o resultado de tudo, né, para os pais, um relatório de todo o processo. E aí mostrando, olha, ele tem uma deficiência intelectual, e além das deficiências intelectuais, ele tem aí falando da síndrome, aquela coisa toda, e não é autismo.
né? Porque ele não apresenta esses indicadores do autismo. E aí já mostrando aonde que seria, em quais construtos, a reabilitação. Ó, essa vocês conseguem, aqui consegue trabalhar, aqui vai ter mais dificuldade, até por questões estruturais. Fora que a gente também trabalha com as questões de imagem. Então, o neuropsicólogo ele precisa entender sobre imagens. Então, as ressonâncias magnéticas que eu fui pedindo, né, para poder verificar determinadas áreas, para poder a gente descartar determinados outros diagnósticos e consolidar mais alguns outros que a gente estava pensando. Então, a nossa relação com o instrumento é muito mais pensando nessa dinâmica prática do que, né, aqueles instrumentozinhos que a gente vê muito na avaliação. A avaliação psicológica é instrumentos que a gente vai ter fechados. Na avaliação neuropsicológica, tanto é que a gente tem cada vez mais saindo muitos materiais de avaliação. Quando você pega, por exemplo, Luria, a gente vai mexer com Luria no mês de setembro agora. Não sei se vocês já ouviram, Felipe, a professora já falou do Luria? Vai cair até na prova segunda. Já é segunda-feira? Luria é ótimo, gente, com as bases dele de funcionamento. Nossa, o Luria é o pai da neuropsicologia. João, você já ouviu falar do Luria? Já, assim, o nome não é estranho, mas eu não sei, eu sei muito pouco. O Luria, ele é o pai da neuropsicologia. E eu tenho o manual depois, eu tenho todo ele em PDF, passo para vocês lá. Eu dava o Luria num estudo dirigido inteiro, mais o manual. E botava os meninos tudo para avaliar. Eles iam tudo para creche e falavam assim, eu quero que vocês façam uma avaliação infantil. E esse professor falou assim, não, vocês vão ter que aprender. Tava lá como que montava, fazia todas as avaliações, eles adoravam. Tem que ir para a prática. E o Luria, ele faz toda uma avaliação inteira de todos os construtos com atividades. Era muito tempo, vocês vão ver, né? As atividades. Tem uma lá que você vai batendo a mãozinha e a criança faz. Você bate a mãozinha, a criança faz. Você bate a caneta e a criança faz. Então, assim, são recursos. Aí você fala, mas isso aí não me dá uma normalidade, Não, eu não quero saber ele num 100% e quanto que ele está. Eu quero saber da funcionalidade. Se eu sei como é a função, eu sei como que a função quando ela não está funcionando. Então eu consigo ver isso na prática. Meu objetivo não é classificar isso. Meu objetivo é identificar o grau de disfuncionalidade desse sujeito. Eu saio daquela métrica de uma normatividade. Por isso que os testes psicológicos, eles têm as tabelas que eu pego o meu resultado e comparo com 100 pessoas, né, que estão mais ou menos próximas a mim e me coloco numa classificação. Na neuropsicologia, várias vezes eu não vou trabalhar com isso. Eu vou trabalhar com o que é o nível funcional. Funcional, inclusive, para a vida diária desse sujeito. Porque às vezes aquilo não é para um outro, mas para ele aquilo é funcional. Então, é muito da relação dele. Então, como que é esse construto, né? Esse que eu estou avaliando na parte da funcionalidade? Então ele está apresentando isso, ele está com dificuldade? Não, então eu estou vendo isso. Eu estou percebendo a disfuncionalidade. Eu posso falar a respeito disso, eu consigo trabalhar isso. Então, e o Luria, ele já traz para a gente um material muito rico. A gente tem uma avaliação do Luria adulto e ele criança. Depois eu vou passar para vocês o PDF lá e a gente vai, inclusive prático, tá, gente? Já falando aqui de uma vez, que se alguém está dizendo, Alexandre, eu queria fazer uma avaliação psicológica, eu tenho um conhecido adulto, eu tenho uma conhecida adolescente ou criança, a gente pode fazer? Pode. A única coisa que eu vou pedir, Felipe, pessoal que for ouvir aí da faculdade, fala só comigo, tá? Não fala a faculdade que você está fazendo estágio, não, pelo amor de Deus, isso é o pepino danado. Eles cortam meu CRP. Então, tá gravado e depois mostra lá para coordenadora. Aí já faz assim. Então, assim, Alexandre, você está fazendo avaliação em Ubata, posso acompanhar você numa avaliação? Pode, não tem problema nenhum. Vai ver, me ajudar, vai fazer a prática, vai aplicar um instrumento, vai corrigir, vamos sentar, escrever. Quanto mais prática tiver, melhor. Né? Eu acho que é assim que a gente pega esse desenvolvimento como um todo. Pronto, voltamos. E aí, com isso, dentro das questões das fundamentações, igual a gente estava falando antes, né? Preciso compreender muito, entender de neurofisiologia, mas o córtex pré-frontal é aquele que nós vamos falar mais
aquele que a gente vai conseguir fazer mais relações, não que eu não vá utilizar sistema límbico, o Antônio, né, que é o filho do Gustavo, o córtex cingulado anterior, vai ser muito falado, a gente também vai relacionar muitas estruturas, muito funcionamento com o córtex cingulado anterior e outras estruturas. Mas o córtex pré-frontal, ele tem uma ênfase muito maior na área da neuropsicologia, de certa maneira, nas nossas atividades, né, de avaliação. Outra base teórica e prática que nós utilizamos muito é a CIF. João e o Felipe, vocês já ouviram falar na Classificação Internacional de Funcionalidade? A CIF? Você conhece já o João, o CID. O CID, ele é só para literalmente uma classe. Ele até, como diz, nem de checklist, né? Ele está ali. Ele é um indicador, talvez, mais para estatística. Agora, o CIF, para nossa parte da neuropsicologia, gente, ele é perfeito. A gente vai ter aqui vou colocar, né, o link para vocês. Estou terminando de montar, como se fosse um cursinho da parte do CIF, de como nós pensamos todo um processo da avaliação neuropsicológica só com base na CIF. Então, todos os construtos, onde que eles estão, quais são os indicadores, como que eu faço as avaliações, o que eu preciso avaliar, né? Porque a classificação de funcionalidade é justamente aquilo que eu preciso avaliar no meu sujeito. Então, ele traz um recurso muito maior, muito melhor, muitas das vezes, do que, né, o próprio CID. O CIF, ele é da família, tá, Felipe? A gente fala que existe a família do CID. Dentro da família do CID, que é a classificação internacional das doenças, a gente tem, esse é o grande, vamos botar aqui, é o grande bolo. Dentro dele vai saindo algumas coisas. Então não é alguma coisa que sai para competir. Ele sai explorando áreas. Por exemplo, o DSM, que é o diagnóstico dos transtornos mentais, ele explora áreas do CID. Ele amplia e vai falar somente a respeito da parte dos transtornos mentais. Tá? E aí, principalmente, e nós vamos utilizar também como referência o DSM. Por quê? Porque várias vezes a gente recebe como demanda específica algo que está relacionado ao DSM. Né? Vem lá o código do CIF, né? Muitas das do CID, muitas das vezes vem o próprio código também do DSM, mas ele fala: eu quero que você avalie se essa criança tem tal transtorno. Então eu não posso abrir mão do DSM, nem vou, não tem porquê também abrir mão dele. Agora, eu vou, e é isso que é muito interessante, né? Também na avaliação neuropsicológica, eu vou me fechar no diagnóstico do DSM de forma alguma. O que isso significa? Duas pessoas com TDAH são completamente distintas no ponto de vista das suas funcionalidades, de cada um dos construtos. E onde que eu consigo ver isso? Justamente nessa avaliação neuropsicológica. Porque eu vou estar vendo para cada um desses elementos que eu estou abordando os níveis de funcionalidade e disfuncionalidade. Eu vou ver a diferença de um déficit para um atraso, eu vou ver a diferença de um déficit para uma deficiência realmente daquele construto. Então, isso aqui ele existe porque não foi oferecido uma estimulação para essa habilidade, para que se desenvolva essa competência, ou foi oferecido e ele não consegue enquanto funcionalidade por conta dessa estrutura. Veja que o resultado final é o mesmo. As duas pessoas erram no final. Só que uma erra porque não aprendeu a fazer. A outra erra que, mesmo tendo sido ensinada, ela não consegue fazer. Por que eu tenho que pensar e identificar isso? Lá pensando de novo, já voltando para aquele gancho dos nossos campos. Porque a reabilitação, a gente usa o termo reabilitar de maneira geral. Só que eu tenho tratamentos distintos. Para esse que não foi oferecido, mas se oferecer ele consegue, o tipo de tratamento é de uma habilitação cognitiva que ele precisa fazer. Esse outro que não consegue fazer, eu posso tentar reabilitar.
Mas nessa tentativa de reabilitar, eu preciso entender se, opa, a estrutura dá conta? Não dá conta, então eu preciso criar o suporte. Então eu tenho que habilitar esse sujeito a usar a estratégia do suporte para a resolução do problema. Então eu tenho vários caminhos para se chegar agora na melhora, numa melhor qualidade de vida, no melhor suporte para aquele sujeito, uma melhor funcionalidade daquela estrutura, daquela função que eu estou, de alguma forma, trabalhando, mas que eu só vou ser capaz de fazer se eu conseguir identificar tudo isso. Se aquilo é um déficit, se aquilo é uma deficiência, se é um atraso, o que é em cada uma daquelas funções que eu estou avaliando. Fala, Felipe. Só uma pergunta. Vamos considerar o seguinte. Um paciente, ele resolveu te procurar, ele não está sendo tratado por psicólogo, nem por psiquiatra, nem nada. Um amigo seu que indicou, falou... Ó, muito comum um quadro desse. Pois é, exatamente. Muito comum. Pois é. Aí principalmente adulto, tá? Adulto, pois é. Aí chegou pra você lá. Você não sabe nada da vida do cara. Nada. Aí eu te pergunto, você não tem nem como desconfiar, porque você vai fazer uma anamnese, umas entrevistas, né? Vai ter aquele passo a passo. Beleza. No primeiro momento, como é muito sutil esses transtornos, parece que eles são quase, né? Por exemplo, uma coisa bem parecida com a outra. Uhum. Fora as comorbidades, coisas que fazem parte do mesmo, o mesmo sintoma ou mesma disfuncionalidade que pode estar presente em mais de um. Isso, pois é. Como são muitos, é uma infinidade de transtornos, aí você vai passar para aquela anamnese e tal, beleza. Você está na dúvida ainda. Aí esses testes, eles apontam o transtorno ou o teste específico para cada transtorno que você identificou na anamnese? Essa que é a minha dúvida, entendeu? Tranquilo. Você já chegou a folhear o DSM? Não. Então, e aí é muito interessante que a gente vai falar, né, mais para frente sobre qual que é o pensamento do clínico do DSM, como eu penso o DSM, porque eu vejo alguns, inclusive até professores e psicólogos que metem o pau no DSM. O DSM não serve para nada, o DSM rotula as pessoas. Cada vez que eu escuto isso, a minha coluna arrepia, que eu falo assim, gente, a pessoa acho que ela nunca abriu o DSM, não. Ou que ela abriu deve ter sido o DSM-3. A gente está no 5TR. O DSM é maravilhoso a leitura dele. Muito, muito, muito bom. E essa última revisão atualizada, o TR, do 5, nossa, ele está muito bom. Como é que eu penso, já que eu estou falando de diagnóstico específico de um transtorno? Porque nem tudo numa avaliação neuropsicológica vai resultar num diagnóstico de um transtorno, mas vai resultar numa identificação de uma disfuncionalidade. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa que tem um déficit atencional, mas isso não é um TDAH. Para ter o TDAH, ela tem que completar outros indicadores. E essa é a questão dos transtornos. Eu penso, né, gente, de maneira bem geral, vamos imaginar o seguinte, eu tenho todos as minhas funções psicológicas, minhas funções emocionais, os meus traços de personalidade, todos os meus componentes. Estão todos aqui. Cada um deles vai ter um nível de funcionalidade e, por algum motivo, suas disfuncionalidades. Cada um deles. O transtorno, ele é um conjunto específico de disfuncionalidades. Então, por exemplo, quando eu pego lá o TDAH, eu vou lá na atenção e pego a disfuncionalidade dela. Eu vou lá na hiperatividade ou no controle inibitório, que eu estou falando é dele, e pego a disfuncionalidade desses dois. Mas eu não pego apenas esses dois. Eu vou pegar esses dois e contextualizá-los, que isso é o mais importante no TDAH, quando a gente pega o discurso, o texto do DSM. Ele fala assim, não é porque ele tem que ter e aí falar. Ele tem que ter isso a determinado tempo, tem que ter começado na infância, tem que ter... Vai me falando todas as condições. Não é só encontrar aquilo, tem que ter condições. Não pode ser um ambiente específico. Quando você vira e fala assim, esse menino é agitado na escola, é um capeta na escola, não presta atenção na sala de aula, tem TDAH. Mas em casa? Não, em casa é muito tranquilo. E quando ele vai pra rua, ele brinca direitinho? Brinca. É só na escola? Isso é TDAH? Não, é possessão demoníaca. Deve ser alguma coisa que tá lá, é a professora, que deve ser horrível. O calor infernal. Eu falava, quando eu pegava alguns meninos aí de bar para avaliar
Não sei se o João, não sei se você lembra, né? A gente falando de UBA, o calor infernal, fico imaginando o aluno 1h da tarde numa sala sem ventilação nessa cidade. Qual é a criança que não fica agitada ou fica morta por conta desse calor? É um fator? É um fator. Então, assim, é um TDAH? Não. É um autismo? Não. É o calor infernal da cidade. São outras circunstâncias. E aí, o DSM, ele me traz todo... Porque as pessoas param na primeira parte dele, que é o checklist. Ah, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Não, pelo amor de Deus. Continua lendo o texto. Continua lendo o capítulo daquele transtorno, para você entender, que aí vai discutindo cada um daqueles indicadores nas suas contextualizações. Na avaliação neuropsicológica, o que eu crio são as contextualizações. Eu vou buscar essas contextualizações. Na entrevista eu vou buscando essas contextualizações, né? Identificando. E aí, já de maneira geral, quando eu vou pensando na própria anamnese, chegou o adulto, está começando a falar para mim, e isso é uma coisa muito legal. O João já é formado, tá, o Felipe? E aí o João, não sei se você passou por isso. Passou por isso. Quando você está principalmente no início. O paciente chega e eu falo assim, nossa, aí ele vai falar, tem que gravar. Não pegando o que você falou da gravação, mas vou ter que gravar, porque... E aí, ele vai falando isso, eu tenho que já pensar na hora. Tem. Porque ele vai falando com você e a gente vai à questão da metacognição ali na nossa cabeça, indo para caminhos. Quais caminhos? Será que esse discurso dele, esses indicadores, estão em que grupo? Está no grupo do neurodesenvolvimento? Não. Opa, está no transtorno, nos grupos de personalidade? Não. Nos grupos disfuncionais de conduta? E aí são vários disfuncionais de conduta, e tem vários transtornos ali dentro? Não. Mas eu posso encontrar indicadores específicos? Posso encontrar indicadores específicos que não preenchem nenhum critério de transtorno, mas tá ali. Ah, ele está só me falando, eu não estou encontrando os outros indicadores desse transtorno, mas eu posso avaliar, porque eu não avalio o transtorno, eu avalio os indicadores do transtorno. Se ele completa as disfuncionalidades, eu posso afirmar que ele tem um transtorno. Entende? E aí, por isso que a gente precisa dominar. Eu não sei se você está tendo esse semestre, funções psicológicas, provavelmente com o Bruno. Com o Bruno. Essa matéria é base, ela é fundamental. Porque você está vendo lá, ele está trabalhando os tipos de atenção, os tipos de memória, os tipos... É justamente todos esses os construtos que nós vamos avaliar. É tudo isso que a gente vai avaliar, sabe? Dissecando cada um deles. E as disfuncionalidades, porque a gente tem lá a atenção, aí você tem as disfuncionalidades da atenção. Só que na atenção, ela disfuncional com uma outra disfuncional, com uma outra disfuncional, o nomezinho desses três juntos chama-se um transtorno determinado X, Y lá. Entendeu? Mas levando sempre em consideração os contextos. Tá? E aí por isso que talvez o CIF me ajuda. Porque o CIF ele tem uma preocupação da funcionalidade sem pensar em aglutiná-las para dar um nome de um transtorno. Ele vai me dar as disfuncionalidades. Só que quando eu consigo encontrar elas, eu vou falar assim, essa junta, eu posso falar que ele tem tal transtorno. Eu posso falar que ele tem isso. Entende? Então, por isso que mais importante do que identificar o transtorno é identificar os níveis das disfuncionalidades. Porque eu posso ter, de novo, algumas disfuncionalidades que não completam ou não complementam um determinado transtorno, e aí eu falo, então eu não tenho TDAH, não, então, não, mas você está ruim, você tem, né? Você lá na Torre de Hanoi ficou lá embaixo da curva. Né? Lá no gráfico eu fiquei procurando a bolinha, tava lá no início, eu falei assim, opa, tem alguma coisa aqui. Tem um transtorno? Não. Tem um transtorno? Não. Mas pode ter uma disfuncionalidade específica. Que precisa de tratamento? Sim. Porque aquilo pode causar prejuízo para o sujeito. Então, ela é rica enquanto as nossas avaliações por conta disso. Por isso que eu preciso desses outros, essas outras fundamentações teóricas. Nesse caso, a própria CIF também vai me dar isso. E aí, voltando a falar um pouquinho, né, a gente estava falando também das áreas. A área da avaliação, veja, ela requer que você tenha uma dedicação material, recurso, fundamentação teórica, porque você está naquele campo da investigação. E fora que
de maneira prática, vamos imaginar que você fala o seguinte: Alexandre, eu quero trabalhar 10 horas por semana com avaliação, eu quero só trabalhar 10 horas por semana. 10 horas por semana, eu vou ter uma vida boa? Vai. Vamos imaginar aqui, vai. Quer dizer, 10 horas? Vai ter uma vida boa, vamos pensar assim. Né? De você poder estar tirando aí uns 8 mil, 6, 8 mil por mês. Né? Trabalhando mais ou menos nessa média. Por quê? Porque os pacientes da avaliação psicológica, diferente da terapia, o João trabalha talvez mais com a parte da terapia. Não sei se você já fez terapia, Felipe, você entra com aquele horário e fica um bom tempo com o seu paciente. Então chega um momento que aquelas suas 10 horas vai encher. Puf, acabou. Então você já tem fechadinho aquele grupo. A avaliação tem um fluxo muito grande. Né? Você tem uma média de 6 a 8 sessões, isso se for presencial. Hoje em dia com o remoto, né, você tem as possibilidades de fazer o remoto, o paciente faz igual vocês fizeram, a resposta do instrumento e outras coisas mais, então você encurta isso. Então você tem muitas das vezes que a gente fala quase que 2 meses, em 2 meses você faz um processo de avaliação, porque você tem 4 semanas no mês, 4 semanas ali, 8 semanas, você já fez um processo de avaliação. O paciente que entra no mês janeiro, ele sai em fevereiro. Em março você tem a vaga daquele horário. Então você tem um fluxo muito grande para isso. A reabilitação você não tem. Porque a reabilitação ela é muito próxima na questão da terapia. Você faz um planejamento de uma reabilitação de 1 a 2 anos. Então, não é 2, 3 meses. Os planejamentos de uma reabilitação, né, é médio e longo prazo. Você vai estendendo 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos com aquele paciente, para depois vagar aquele horário. Então, vamos imaginar que você quer trabalhar com avaliação e reabilitação. Tá, só de material para avaliação é muita coisa. Para reabilitação é outra. São outros recursos. E aí esses materiais do recurso da reabilitação não é o mesmo da avaliação física. Então, financeiramente falando, fica difícil. Posso ter? Posso. Eu vou dividir 5 horas para um e 5 horas para outro. Perfeito. Só lembra que você pegou e avaliou 5. Aí esses 5 viraram reabilitação. Ótimo. Vão ficar 2 anos. Aí você, 2 meses depois, avaliou mais 5. Você teve que mandar esses 5 embora. Porque o seu horário da reabilitação já está aqui. Né? Então, você só vai ficar flutuando aqui, e esses aqui, desejando que esses aqui melhorem o mais rápido possível para eles virem para cá. Então, assim, tem as suas dificuldades, tem os seus limites. Né? Eu mantenho um número de reabilitação porque eu gosto da prática. Né? Porque justamente pensar na avaliação, eu visualizo a reabilitação, então eu sempre estou fazendo essa relação, então eu consigo, né, dimensionar nisso, mas os meus horários maiores estão dentro da avaliação. Pessoal, um minutinho aqui. Vou pegar aqui agora vai a bateria. Só aproveitar para perguntar uma coisa. A reabilitação, ela pode ser feita por um psicólogo, por exemplo, sei lá, de uma área diferente do que a neuropsicologia? A reabilitação ela é muito mais do neuropsicólogo, aí sim, do que do próprio psicólogo. Porque avaliar, aí a gente até poderia ter aquela questão do debate do psicólogo e do neuropsicólogo. A reabilitação não. A reabilitação só alguém com uma prática de neuropsicologia muito boa. Porque é diferente da avaliação, que você às vezes domina um outro construto. O da reabilitação, a gente vai trabalhar uns encontros só sobre ela, é muito complexo o planejamento, as atividades, o indicador, como que eu construo esse indicador de crescimento, né, daquela função, como que eu estou reavaliando essa função. Então, nesse caso, a reabilitação, ela está bem específica do neuropsicólogo, mas é bem específica mesmo. E, o que é mais interessante, grande parte das nossas formações no Brasil são formações para avaliação, não são para reabilitação. O campo da reabilitação neuropsicológica é imenso, muito grande mesmo, tá? Enquanto possibilidade de trabalho, muito mais do que da avaliação. Então, quem for trabalhar com a parte da reabilitação vai ter muito paciente, tá? Porque a quantidade de avaliação que eu faço, né, eu não trabalho com todos esses pacientes que eu avaliei. Alguém precisa estar trabalhando. E eu, por exemplo, pouco indico
né, na região, alguns, porque eu sei que as agendas dos poucos que tem já está tudo cheia também. Tá? Então a reabilitação é muito grande. E é muito interessante que quem mais está pegando o pessoal da reabilitação é aquilo que eu falei logo no início, é a TO, a terapia ocupacional. Né? Eles que estão, a princípio, enchendo a agenda também, porque não tem neuropsicólogo na área da reabilitação para trabalhar tanto assim. Tem as clínicas, as instituições, elas estão crescendo também. Né? É uma área muito boa mesmo. Vocês vão ver quando a gente for pegar um caso para trabalhar como que monta um esquema de neuroreabilitação e destrinchando as atividades, né? Como que se faz, e muita mudança, né? do planejamento, porque você vai e aí você chega um momento e fala assim, opa, não tá, eu tenho que ir para outra direção. Você vai ter que mudar de direção. A reabilitação é muito boa, mas é outro contexto completamente diferente. Tanto é que às vezes você nem vê isso na graduação, mesmo dentro da disciplina de neuropsicologia. Né? Você só fala que tem a neuroreabilitação, mas e aí, como é que é? Como é que isso se dá na prática? A gente vai ver um caso, montar para um de avaliação, como que seria a reabilitação dele. O DSM, então, a gente já falou também então, como estrutura, as questões da neurofisiologia, da neuroanatomia, da CIF e dessa questão toda. Pronto. Então, só para a gente dar uma situada, né, de maneira geral, o que é a neuropsicologia, o nosso campo de atuação, os nossos enfrentamentos, a diferença da avaliação psicológica, o que eu preciso saber. E aí, para a gente já entender um pouco dessa prática, a gente começou a falar da atividade de vocês, e aí quero que vocês falem para mim um pouco de como foi a experiência, das dificuldades, da facilidade com relação ao teste que vocês fizeram da Torre de Hanoi. Que aí ali eu vou alencar, mostrar para vocês como que a gente vê as funções que estavam sendo trabalhadas. Quem quer falar? Deixa o João falar, porque ele levantou a mão, eu acho que você não viu. Não vi não, João, desculpa, pode falar. Eu estava arrumando a bateria. Antes de eu responder sua pergunta, só para ver a minha pergunta anterior, era embalada na pergunta do Felipe. E ela é dividida em duas partes. A primeira é que, assim, essa monitoria aqui que nós estamos em neuropsicologia, se você tivesse que só estimar quantos por cento vai ser focado em avaliação e quantos por cento vai ser focado em reabilitação, já que você falou que são esses dois campos, os maiores. Ô João, eu vou pegar quase 50%. Eu vou ficar setembro e outubro, até outubro na avaliação e novembro e dezembro com a reabilitação. Ok. Entendeu? A segunda eu poderia perguntar meio em off, mas já vou perguntar de uma vez. Você trabalha mais ou somente com neuroavaliação ou você também faz avaliação sem ser neuro? Só neuro hoje. Você só não, mas você faz monitoria de avaliação sem ser neuro? Não, aí eu dou supervisão, porque tem o pessoal de RH e outras áreas clínicas, o pessoal muito de clínica pede supervisão de avaliação. Mas isso é posterior, eu tenho esse interesse porque, igual você falou, a parte de perícia é muito mais avaliação normal do que neuro. Aí é avaliação normal, aí eu dou essas supervisões. Aí futuramente eu te procuro então, mas pode concluir. Falando agora do teste que você passou, eu gosto, igual eu falei, eu tenho a síndrome do rato branco, eu adoro testes, adoro exercícios assim, então pra mim, pessoalmente, foi bem tranquilo. Eu comecei a sentir dificuldade realmente, porque eu ficava na minha ansiedade, né, eu ficava vendo lá que tá assim, era 1 de 19, 2 de 19. Eu comecei a sentir dificuldade a partir do 15. No 15, do 15 de Cansaço, você chama de dificuldade ou cansaço? Eu demorei mais para poder chegar no meu planejamento, porque igual nas orientações, pense antes de fazer para poder limitar o mínimo de movimentos. Então eu comecei a demorar mais a partir do 15. Antes, para mim, eu conseguia ver facilmente meu curso que eu ia seguir, as trocas. A partir do 15 eu comecei a ver que não tive tanta facilidade, porque eu acho que a primeira vez que eu cheguei no impasse foi no 15. Então, foi no 17. Foi chegando, então a gente pode pensar até num cansaço mental, uma fadiga. Pode ser, pode usar esse termo mesmo. Tá. Você em algum momento, quando começou, em alguma das telas, contava mentalmente o movimento? Todos. Por isso que eu tô falando. Antes de eu começar a mexer,
via que dava 4 movimentos. Via qual que era a outra posição, porque geralmente era por 2 caminhos, ou era na vazia ou uma em cima da outra. Eu via, começando pelos 2 caminhos, qual que me levaria mais rápido. E aí... O João, por exemplo, Felipe, se ele tivesse como se fosse meu paciente, eu já estaria montando na cabeça aqui, ou eu preciso fazer os outros indicadores de um obsessivo compulsivo. Tem. Eu precisaria ser metódico com toda essa organização, preciso fazer os outros indicadores de obsessivo compulsivo. Mas é diagnosticado com isso. Não, então tá, então eu não preciso nem reafirmar, não, tá bom. São os meus 2 diagnósticos, é o TAG e o TOC. Tá. Isso aí. Muito mais TAG do que TOC. Isso ficou bem claro. É isso que eu tô falando. A partir do 15, eu tinha que recomeçar o meu planejamento. Porque o 1 chegou no número, o 2 chegou no mesmo número. Eu falei, não é possível que os 2 caminhos dão a mesma quantidade. E aí eu tinha que refazer eles para poder ver qual que realmente era o menor. Então estava tendo conta errada. Então, e aí, nesse caso, você... E isso é interessante porque esses outros elementos que surgem, né, igual você falando da contagem, e você fica espelhando isso e comparando isso com os outros, lá na frente vai começando a te atrapalhar também. Né? Assim, dessas diferenças e discrepâncias. Você chegou a ver mais ou menos o tempo que você gastou? Não vi. Não, tá. Eu vejo depois. Eu acho que tá no relatório. Felipe, o que você achou do seu? Como é que dá O relatório que você enviou, tá? Não, no meu interno. No seu não aparece, não. Eu li aquilo tudo. Não. Então, o que acontece? Eu queria até pedir para eu fazer esse teste em um outro momento. Por quê? Porque eu também tenho ansiedade, TAG. Foi tido como um transtorno misto, né? De ansiedade com depressão e tal. Eu faço uso de medicamento há muitos anos, já tenho uns 7 anos. E assim, eu estou num processo de troca de remédio. Eu estava tomando venlafaxina, né? Estava tomando 77,5 mais 75. Aí o médico falou, é o Dr. Michel, psiquiatra aqui de Ubá. Ele tirou 37,5, eu sofri muito. Eu estou no meu 5º dia de desmame, então assim, estou ficando um pouco tonto, não estou me sentindo muito bem. E vou trocar por um remédio que é o fluvoxamina, né? Que é o Virtuoso. Eu já troquei por vários remédios, então estou na fase de tirada de remédio. Eu também tive notícia ruim, também questão familiar e tal, que mexeu muito comigo, assim. Então eu não estou conseguindo me concentrar muito bem. Então a queixa que eu até fiz, minha esposa é médica, ela é ginecologista aqui em Ubá. Ela está me ajudando também, ela falou comigo, é normal você ficar, né, nesse jeito, eu tô um pouco fora de órbita, assim. Até para estudar tá um pouco difícil, assim, sabe? Então, se eu puder fazer em outro momento, mas eu achei... Mas antes disso, Felipe, olha que interessante. Você consegue perceber que, enquanto estrutura, se você estivesse avaliando alguém também, né, com esse mesmo discurso, você conseguiu avaliar o sujeito sem a interferência da medicação? Consegui. Olha que legal, porque você fala assim, o meu resultado foi ruim. Não, foi bom no sentido de que eu consegui identificar como você é sem a medicação. Sim. Porque a medicação, entre aspas, mascara como é que está o seu organismo. Porque ela é externa, sabe? Totalmente. Ou seja, se eu não tomo a medicação, é nisso que eu volto. Isso. É nisso que eu tô. Então eu consigo ver, né, o nível da disfuncionalidade, e aí a gente vai entender em qual dessas, provavelmente aqui que a gente vai estar indicando, que você está mais, de alguma forma, mais insidioso naquela função, ou mais de uma comprometido. Sabe? Então, isso é interessante porque, por exemplo, tem alguns casos que eu peço para o paciente tomar medicação depois. E aí faço o teste, no outro momento, com a medicação para comparar. Eu avaliei sem a medicação e avaliei com a medicação. E às vezes a diferença é muito grande. Para poder entender esse organismo sem o substrato do fármaco, que está fazendo um suporte, está. Mas como que é esse cérebro sem esse suporte?
Então o seu resultado é muito rico, muito interessante. Mas e esse gap, Alexandre? Porque, tipo assim, esse desmame, eu não sei se vocês já tomaram o remédio, mas pra você sair do desvenlafaxina e do venlafaxina, tá sendo, pro desvenlafaxina eu demorei 1 ano e 1 mês. Eu passava mal de quase convulsionar. Dor de cabeça, uma coisa horrorosa, vontade de vomitar, uma coisa assim, não tinha condição nenhuma de... Mas você ficou muito tempo com ele? Eu fiquei quase 3 anos. Olha. Mas tomei vários, né? Tomei Revoque, tomei Citalopram. Eu sou representante de remédio, então posso ajudar alguma coisa, falar alguma coisa de remédio também. Ah, perfeito. Então, assim, eu te perguntar se tem esse gap, né? Porque, tipo assim, eu não me encontro no melhor momento, eu não estou estável. Nossa, para sua prova segunda-feira, eu espero. Pois é, mas não pode perder a Fagó, que entrou aquela dona lá, como é que ela chama? Jaqueline, eu acho. Jaqueline. Ela falou comigo, não tem negócio de prova de segunda chamada, porque mas não é possível. Eu já dei prova para o aluno até na casa dele. Foi na casa dele e falei assim, não, faz em casa, filho. Por essas e outras que eu sou contra a prova e modelo avaliativo escolar e acadêmico. Não vou levar em consideração, gente, uma pessoa que está assim? Eu acho isso, assim, muito questionável. Mas sem discussões da direção, vai lá. Mas esse gap seu, você está falando o seguinte, de até quando que você ficaria com isso? Porque, tipo assim, eu estou numa situação que, como eu já fiz outros desmames de outros medicamentos, eu sinto o seguinte, quando eu estava na dose supostamente ideal, tipo assim, eu estava no pico plasmático top, eu estava me sentindo estável, tá tudo bem. Quando começou o remédio não fazer mais efeito, eu troco. O médico pensa a conduta de trocar o remédio e tal, tudo bem, beleza. Só que quando começa a cair, eu já começo a sentir arrepio, um aumento de ansiedade, aquela coisa toda. Nesse momento, acontece a troca, ou seja, eu já dei uma descida. A minha cognição cai mesmo, e muito. Eu sinto, eu perdi um pouco de reflexo, a pessoa vai falar comigo que eu não consigo prestar muita atenção. Uma lentidão de pensamento, de raciocínio. Total, e para dormir, eu tomo remédio para dormir também, alprazolam, tô tomando... Nossa, seu cérebro também é encharcadozinho, né, Felipe? Super encharcado. E assim, eu tô doido para parar com isso, para diminuir, mas eu, infelizmente, aconteceu tanta coisa na minha vida que acabou que me puxou para tomar remédio. Eu queria sair disso, sabe? Você teve Covid? Tive. Porque a gente ainda tem também as questões do Covid. Eu coordenei 2 pesquisas sobre implicações cognitivas em pacientes que tiveram Covid, pós-Covid, e Covid leve, nem Covid grave não, Covid leve e paciente que não retornou os processos cognitivos até hoje, não voltaram. Déficit principalmente na memória e na atenção, e não melhoraram, alguns com indicativos de Alzheimer, sendo comparado com indicativo de Alzheimer. Nossa Senhora, que Eu depois que eu tive Covid, eu vi realmente uma queda brusca na minha atenção e na minha memória. A memória, então, a pessoa lê, terminou no dia seguinte, fala assim, o que você leu? Não lembro nada. Não, e principalmente minha memória executiva. É muito. Afetadíssima. Muito. Então você teve o Covid, que é um processo inflamatório, provavelmente os estresses, o cérebro seu encharcado disso, fazendo um desmame, é bem comprometedor para as funções todas. Muito. Por isso eu tive muita dificuldade de fazer esse teste, né? Então, assim, eu fiquei com dificuldade. Eu raciocinei, né? 3 bolinhas, 3 pinos. A matemática, ela era meio piramidal, né? Não tinha muito como fugir daquilo. Mas eu não conseguia executar. Eu não estava tendo a memória executiva, igual o João falou. Eu vou aproveitar que a sua riqueza de falha foi grande. Vou falar desse jeito. Quase que eu bati o recorde. Aí, olha só. Eu vou indicar aqui olha, uma única atividade no ponto de vista qualitativo. Quando você pega o resultado, ele é bem específico. Função executiva. Planejamento, na verdade ele fala planejamento. Pum. Olha o que a gente consegue observar, e aí eu já vou fazendo correlações com áreas do córtex, o giro cingulado e o sistema límbico. Principalmente essas estruturas todas.
Eu tenho o planejamento, que é muito óbvio, que ele é um teste de planejamento. Eu tenho o controle inibitório, porque o controle inibitório, diferente de uma impulsividade. Como é que eu consigo ver nesse teste a diferença da impulsividade para o controle inibitório? Como é que vocês acham que é possível visualizar? Vê alguém fazendo e fala, eu vejo o comportamento do controle inibitório e eu vejo o comportamento da impulsividade. Onde que eu vejo um e onde que eu vejo o outro? Vocês conseguem visualizar? No tempo. Oi? No tempo. Na impulsividade, principalmente. No tempo, assim, de troca de um pino para o outro, da bolinha, na velocidade de cada questão, assim, lógico. Você pode repetir a pergunta, porque eu entendi a pergunta em 2 etapas. Quando eu estava pensando na resposta da primeira etapa, eu perdi a segunda. Perfeito. Vamos pensar o seguinte, eu tenho a possibilidade de enxergar tanto controle inibitório quanto impulsividade nesse teste, enquanto comportamentos, porque eu estou vendo a pessoa a fazer ali. Eu estou enxergando ele mexendo na tela. Eu posso ver tanto controle inibitório quanto impulsividade. Como que esses comportamentos se manifestam nessa hora do teste? Você respondeu já, né, Felipe? Já sim. Pode ser, na minha visão, um pouco bem equivocada. Eu tenho essa mania de ver as coisas de uma forma dicotômica, um oposto ao outro. E aí, na minha cabeça, eu penso um pouco o controle inibitório é o que controla a impulsividade. Então, se um está alto, o outro está baixo. Eu penso assim. Não sei se está correto ou não. Pode, isso. Você pode ter esse tipo, mas enquanto comportamento manifesto, como é que você viria um ou outro? O tempo em que o sujeito começa a executar o teste. Porque eu penso que uma pessoa impulsiva, ela não vai planejar muito. Então assim, vamos supor que quando você clicou no próximo, a imagem 5 apareceu. Aí a pessoa teve 5 segundos de delay para poder começar o primeiro movimento. Isso me indica, não sei se aí eu jogaria num gráfico e vamos supor que a média é 5 segundos, que geralmente as pessoas realmente começam a executar aquele exame. Se a pessoa demorou 1 segundo para começar, eu acho que ela está com uma impulsividade alta. Se ela demorou 10 segundos, esse é o meu caso, porque eu planejei demais, ela está com um controle inibitório alto, o que me indicaria, igual você falou, uma questão de ansiedade, uma questão de toque, uma questão muito de ansiedade e toque, que eu pensaria realmente. Essa seria a minha questão. Isso é interessante que a impulsividade é muito claro pra gente nesse movimento rápido, mas levando principalmente ao fracasso, a resposta errada. E o controle inibitório, a gente consegue observar quando a pessoa faz o movimento e ela vai te falar assim, ai, droga, apertei errado. Aí ela clica e fala assim, ai, nossa, não era aqui, ai, volta. Aí ela volta a bolinha pro lugar onde estava antes. Toda vez que você pega esse movimento e você vai vendo muito ele fazendo esse movimento de joga a bola para cima e ele para e joga a mesma bola de volta para cá, você fala, mas por que ele apertou naquela bola? Porque se ele parasse, fizesse aquele movimento mentalmente, fosse para o segundo movimento e visse que estava errado, ele não teria apertado. Porque lembra, a regra da fala, pense mentalmente antes. Então, isso é interessante você observar, que toda vez que você vai vendo ele leva e retorna para o mesmo lugar, esse controle inibitório, ele não está segurando esse dedinho dele. Tanto que às vezes você pode, inclusive, falar para você assim, põe a mão fora do mouse. Então você fez 5 telas. Eu não quero um resultado final do gráfico. Não estou interessado no resultado final do gráfico. Eu quero a experiência do construto. Eu vi que ele está muito rápido. Aí eu paro, são 19. Eu vi assim, depois da 5ª. Agora vamos fazer o seguinte, sua mão vai ficar aqui. O mouse vai ficar ali. Você vai, mexe e volta com a mão. Você não vai ficar com a mão ali. Para ver se justamente a parte de levar a mão o tempo... Pelo menos ele consegue ter a reação do controle inibitório, de não fazer aquele movimento. Ele falava assim, e se ainda assim ele faz, você fala assim, nossa, né, essa impulsividade dele ali, ele está tão grande, impulsividade no sentido dele não está conseguindo controlar, ele vai e está continuando mantendo esse erro. Então, olha só, a gente tem esse comportamento do controle inibitório e dessa impulsividade, e aí, Felipe,
Você se viu nesses dois comportamentos? Ou não? No primeiro momento, eu passei pelos dois estágios. Eu me vi meio inibido, assim, parando assim, para refletir e meio apavorado. Passei pelos dois estágios, assim. E chegou num ponto que eu não estava conseguindo raciocinar. Aí eu errava, eu chegava num ponto que perdia o número de movimentos, ultrapassava. Completamente. Mas você percebe que se houve desses dois elementos, o controle inibitório e a impulsividade, ao longo das 19 elas foram diminuindo ou foram se mantendo existindo o teste inteiro? Foi se mantendo o teste inteiro. Perfeito. E aí você falou assim do raciocínio. A gente não usa o termo raciocínio nesse teste porque a gente vai destrinchar ele, tá? Você fala de raciocínio, mas é interessante. Por exemplo, a gente vê aprendizagem. O João falou da aprendizagem. Ele foi, mas quando chegou na tela 15, parece que aquele rendimento caiu. Né? Porque o exercício também existe, você consegue ter uma aprendizagem. Opa, quando eu quero pegar a bola de baixo, eu preciso tirar isso. Independente para onde eu mando, existe um mecanismo de uma aprendizagem que o seu cérebro vai fazer rapidamente. E vai ter gente que vai ter dificuldade. João, como que você se sentiu na questão da aprendizagem? Isso é uma outra coisa que eu queria até fazer a pergunta, se foi uma impressão ou se realmente isso aconteceu, porque eu acho que se realmente aconteceu, é possível trabalhar também a questão da aprendizagem e da memória executiva. Porque tinha vezes em que a mesma configuração se repetia, mas com as cores invertidas. Uhum. Então, se eu tivesse percebido isso, eu poderia ter simplesmente repetido o mesmo movimento anterior. E aí eu quero perguntar para vocês, nesse tipo de teste que vocês fizeram, qual a diferença da aprendizagem para a memória de curto prazo? Nesse caso seria a memória de curto prazo, seria a memória executiva, então o meu conceito está um pouco equivocado. Só um segundo. Tá. Você consegue entender, Felipe, nos momentos, o que seria, que eu estou visualizando, a aprendizagem, o que seria a memória de curto prazo? Assim, a questão da aprendizagem, eu acho que quando eu conseguia executar com menos movimento, menor número de movimentos, eu raciocinava não é a palavra, né? Não, mas pode. Eu refletia assim e entendia que existe um parâmetro para esse teste. Eu consegui identificar um padrão. É o padrão. Padrão. Eu falei, gente, tem um padrão aqui, mas eu não sei como é igual o João falou. Às vezes trocava uma cor e a gente se equivocava pela questão da cor. É estranho falar isso, mas me bananava a cor. Isso é muito interessante, que olha só. Quando que eu vejo aprendizagem, quando que eu vejo memória de curto prazo nesse caso desse teste? Oi, pode falar, João. Pode falar. Porque isso foi um problema, né? Aquele negócio que você foi fazendo, pensando o que eu estava fazendo e como que seria isso discutido. Totalmente obsessivo mesmo. Eu pensei que a aprendizagem estaria sendo trabalhada quando você percebia, igual o Felipe falou, os padrões. Em que sentido? Sendo bem explicado. Quando eu percebia que a vermelha tinha que ser a última a ser encaixada, não necessariamente a vermelha, mas quando aquela cor tinha que ser a última a ser encaixada, onde eu tinha que colocar ela? Deixar ela reservada. Isso para mim seria a aprendizagem. E a memória, que agora eu não sei se foi a curto prazo ou executivo, porque eu falei executivo, você falou curto prazo, era quando a aprendizagem estava no contexto todo, não era só para aquela bolinha, era para o contexto todo de todas as bolinhas. Essa seria a minha resposta. Perfeito. Como que eu também posso ver essas questões? Existem padrões de telas, igual vocês falaram. Vocês falam assim, esse desenho já aconteceu, a única diferença é a mudança da cor. E aí vai para uma outra estrutura das 3 iguaizinhas. Então existem padrões, só que elas não estão seguidas. É jogada uma tela de um tipo, aí essa tela vai 5, 6 telas depois repete mudando apenas a cor, depois repete novamente mudando a cor. São os padrões. A aprendizagem está entre esses padrões. Tá? A aprendizagem está nisso. Eu já fiz uma vez,
Porque a aprendizagem é, ao vivenciar aquela experiência, eu consigo levar aquele conhecimento para uma experiência similar, não a mesma, mas uma similar, para construir uma nova informação, resolver um novo problema. Né? Então, eu estou fazendo isso. Opa, eu aprendi. Então, deixa eu fazer agora esse outro exercício, deixa eu fazer esse outro. Então, eu vou vendo a relação entre os padrões das telas. Né? Se essa tela ele resolveu rápido, a próxima ele tem que resolver rápido. E na outra também, as do mesmo padrão. A memória de curto prazo, eu estou avaliando quando tem o erro e ele precisa repetir. Se ele errou, ele precisa lembrar quais foram as mexidas que ele fez que levaram ao erro. Então ali eu estou trabalhando com essa memória de curto prazo. A de trabalho, ou executiva, a memória de trabalho está na operação dos elementos que estão contidos ali, que é justamente ele pega aquilo que ele já fez lá atrás, ele vai pegando outras informações, atenção, ele pega os elementos e vai executando. Se ele se perde muito, e às vezes o paciente fala, tem paciente que vira e fala assim, mexe e olha e fala assim, não é essa tela, mas não era outra. Ele ele olhou para uma tela, começou a resolver, mas trouxe para a memória executiva, agora para essa memória de trabalho, a tela anterior. Aí ele chegou no movimento, mudou a tela, nem percebi direito que tinha mudado a tela. Ele está resolvendo o problema, mas trazendo elementos que não estão fazendo parte daquela cena, daquele contexto. Então, você também consegue observar tanto a memória de curto prazo, que é quando você erra e ele precisa saber dos movimentos que ele fez, e às vezes você vira para o paciente e ele errou. E aí, quando ele faz e erra de novo, que você tem 2 tentativas, vai na terceira tentativa, antes de começar a terceira tentativa, você fala, você lembra dos primeiros movimentos da primeira e segunda vez? Aí ele, não lembro. Não, então tá, pode continuar fazendo. Ou seja, você está realmente perguntando para ele, né? Se ele tem, como que é essa memória de trabalho, essa memória de curto prazo. Ele não está lembrando dos movimentos que levaram ele ao erro. Então, eu posso começar a pensar nessas áreas, nessa circuitaria específica ali. Eu tenho o controle emocional, e aí dentro do controle emocional tem a relação com a frustração e com a motivação, 2 pontos distintos. Né, impactando essa questão da cognição. E aí o João até falou, né? Eu fui até a 15 e depois ficou desmotivado, fiquei cansado. Né? Felipe, no seu caso, provavelmente muito mais a frustração e a motivação. Como que ficou essas duas coisas? Porque você deve ter tido muito erro. Como é que você trabalhou com a frustração? Não, eu não me senti desconfortável com a frustração, não. Porque, assim, eu sinto que eu tô tá dando um delay, assim, sabe, pra minha cabeça, sabe? Às vezes a pessoa me liga, lá na aula mesmo, o professor tá falando, eu tô tendo que gravar a aula justamente pra escutar de novo e tal. Eu tô assim, não tô no meu melhor momento. Se eu tivesse estável e tudo, certamente teria acertado um pouco mais, né? Essa é a minha expectativa. Então eu tô, assim, num momento, entre aspas, confortável, então, assim, me senti frustrado. Ou seja, muito interessante, porque você foi numa consciência, né, de estado cognitivo que já encarou o erro como sendo possibilidade. Sim. Mas não me deixou numa zona de conforto para eu poder errar. Não toquei pro foda-se não, entendeu? Eu fiz numa boa, mas eu comecei a ver que realmente eu tô prejudicado essa parte minha mesmo, sabe? Interessante. Mas vocês conseguem perceber que existe a possibilidade, então, de eu ver a frustração ou a motivação, né, um nível motivacional, até quando que vai, que é diferente de uma atenção que a gente vai falar já dessa atenção concentrada e da seletiva. A motivação você vai vendo justamente na dinâmica corporal desse sujeito, do tônus dele falando, e de repente ele vai inclinando, ele vai se tornando mais disperso, a respiração dele vai modificando, ele vai ficando mais... aquela respiração do enfadado. Então você vai percebendo, porque é um teste que vai estar durando aí em torno de quase meia hora. Porque são 19 telas, em torno de 2 minutos por tela, dependendo, né, se a pessoa vai fazer direto ou vai errar. Então você tem um tempo grande. E esse tempo é muito interessante para você perceber o nível que o sujeito consegue ficar comprometido numa atividade. Né? E uma atividade de desgaste mental, de exaustão mental. Então ele é muito bom para você estar acompanhando, mais uma vez, nesses indicadores. Se eu penso uma pessoa com TDAH,
Eu tenho certeza que ela vai se perdendo. No quinto ela está foita, de sexto, sétimo, 10, ela está igual o Felipe estava olhando, o João estava olhando lá, um de 2, um de 19. Né? Agora, se eu tô para pessoa com ansiedade alta, ela já vai olhar para, nossa, um de 19, ai meu Deus, falta muito. Ai, não sei o que lá, não sei, ai, 2 de 19, nossa, não chega nunca no 19. Então você vai entendendo a parte emocional dela, né? Toda sendo manifesta, né, enquanto discurso, ao longo também da própria questão das telas, da quantidade de telas que estão expressas ali. E por fim, a própria atenção concentrada e a atenção seletiva. Atenção seletiva, a pessoa se perde onde que ela está, ela clica no botão, mas ela não viu que já tinha uma bola lá em cima. Ela faz isso. Ela clica, tá clicando, aí ela olha, tem uma bola ali em cima. Então você fala assim, interessante. Veja que isso é muito mais quente, porque ela está fazendo uma atividade ali, né, dinâmica, do que às vezes aquele outro exercício de você estar procurando tracinho, pecinha, que é tão pequenininha que às vezes a pessoa nem enxerga direito. Ali não, tem uma bola. Ela que colocou a bola ali em cima. Que é como você fala assim, cadê a chave de casa? Ah, não sei, perdi. Onde que você guardou? Botei em cima do móvel. Tá aqui em cima do móvel, você não viu não? Tá aqui em cima. Sabe? É justamente essa questão. E na concentrada, em cada telazinha, naquele período que ela fica ali, é o tempo de concentração. E você tem o tempo total também da própria atividade, como possibilidade. Então, veja que um único exercício, eu vou ter vários elementos, e em todos eles, quando eu pego planejamento, controle inibitório, impulsividade, aprendizagem, memória de curto prazo, memória de trabalho, os controles emocionais, né? A atenção concentrada, a atenção seletiva, para todos eles eu estou pensando em estruturas, aquela relação de novo. E aí, na minha próxima atividade que eu for, eu já sei que esse paciente aqui, na avaliação, ele está me apresentando o córtex dorsolateral dele, nossa, não conseguiu executar as funções naquela outra atividade. Se ele realmente está em um comprometimento funcional, nessa outra diferente, ele também vai apresentar um desempenho ruim. Então eu mudo a atividade para poder agora verificar se eu continuo tendo aquele mesmo padrão. Das funções, porque não é uma função só, das funções daquela área, para buscar entender. E dependendo da avaliação, principalmente do recurso do paciente, eu peço um exame de imagem. Eu quero ver se tem uma lesão, quero ver se tem um tumor, quero ver se tem alguma coisa aqui nessa área estrutural, para saber se é estrutural ou somente funcional. A estrutura pode não estar danificada, mas o seu funcionamento sim. E aí, enquanto funcionamento qual é toda a parte neuroquímica que pode estar afetando essa área, essas circuitarias, esses sistemas envolvidos. Então, é essa resposta que uma avaliação neuropsicológica dá, utilizando todos esses recursos. Tranquilo? Top demais. Certinho, Felipe. Gostei muito, Alexandre. Parabéns, cara. Muito legal, assim. Foi enriquecedor, assim, pra mim, assim, porque tô tendo contato agora, né, com a psicologia, então é tudo novo, né? Então tá sendo bem bacana, assim. Gostei demais. Bom. João? Eu também adorei. Tanto o teste quanto essa aula. Vou chamar de aula. Não, tranquilo. Aí o nosso próximo encontro é daqui a 15 dias, tá? Eu mando para vocês lá no grupo, que é de 15 em 15 dias. E aí nessa semana, agora eu já vou pensando no próximo instrumentos, provavelmente já de uma anamnese, e vou pedir para que vocês possam encontrar algumas pessoas que vocês possam acompanhar durante o próximo semestre, utilizando de cobaia, tá? Para poder fazer a avaliação. A gente mesmo não pode ser o cobaia, não. Você pode, se quiser, você me fala, a gente pode ver uma questão dessa. Eu vou depois falar para vocês da possibilidade de vocês me acompanharem em alguma avaliação. Tá? Também eu vejo, tem avaliações que são remotas, avaliações que são presenciais, da anamnese, de como que a gente conduz uma anamnese. E aí eu coloco lá alguns horários, quem tiver disponibilidade, seja muito bem-vindo. A única coisa que eu vou pedir só de novo é que vocês não façam muitos comentários, porque isso requer documentação, aí vai falar, estágio, tá botando para prática, nossa senhora. Né, João? Você quer um povo problemático, é psicólogo formado, né? Nossa senhora. Eu tento ser o mais tranquilo possível, porque eu sou completamente contra burocracia desnecessária. Nossa, mas é difícil lutar contra o sistema. Nossa senhora. Aqui, dá tempo de eu fazer só
duas perguntas? Pode, claro. A primeira é, você vai nos ensinar aonde encontrar esses materiais para a gente poder aplicar? Muita coisa eu vou botar no grupo, tá? Todo material que eu tiver eu vou jogar lá no grupo. Por exemplo, esse teste aí, se a gente quiser utilizar... Esse quem é formado pode, porque tem que ter cadastro na Vetor. Ah, tá. Aí pode. A assinatura dele, a assinatura que eu digo é o seguinte, por exemplo, quando a gente faz inclusive um orçamento de uma avaliação, você vê os custos. Cada assinatura que eu digo é um link que você cria. Cada link desse está R$15. Né? Então, quando você vai fazer o custo dos pacientes, você já compra todas as suas baterias, aquela coisa toda daquele paciente. Então, você sabe o que você vai gastar de custos de material, mais da sua mão de obra. Porque essa é a que mais me interessa, porque, igual assim, eu fiz a pós-graduação em neuropsicologia. Foi engraçada. Não. É o gatinho que passou. Eu fiz fiz 2 cursos de aperfeiçoamento em neuropsicologia, porque eu sofro daquela síndrome do impostor, não diagnosticada, eu não diagnostiquei, mas eu sempre acho que eu não sei o suficiente. Aí eu fiz 2 cursos de neuropsicologia e realmente uma pós-graduação em neuropsicologia. E nunca me falaram assim, onde que eu consigo os testes, quais são as bancas de testes, como que eles têm acesso aos testes, nunca tive isso. É um oráculo. A gente vê isso muito na psicologia, tá, Felipe? Tipo assim, você precisa, mas preciso como que eu faço, Praga? Me mostra como. Eu era do nível que eu jogava no Google ou no Cielo e já estava procurando. Não, gente, eu vou disponibilizar muito material para vocês. Muito material para vocês. Preciso mesmo. Entendeu? Muito. E aí, de novo, Alexandre, eu arranjei coleguinha, tem como fazer uma avaliação? Eu faço a avaliação inteira, você vai só me orientando? Tem, porque aí alguns materiais precisam do meu registro, né? E agora, esse, por exemplo, porque é remoto, eu faço uma avaliação quase toda remota, dependendo que eu atendo gente de vários lugares do país, adultos, né? Agora, se eu estou no consultório, eu uso muita gravação, muita. De filmagem mesmo, os pacientes sabem, eu filmo muito, né? Então, por exemplo, eu tenho a torre de Londres, de Hanoi, e ele vai fazendo, porque aí ele fazendo ali, operando no concreto, eu estou filmando, porque eu não vou lembrar, né? Eu estou vendo, com muitas coisas eu consigo pontuar, mas quando eu revejo a filmagem, eu falo assim, olha, ele repetiu esse erro, coisa que eu estou fazendo aqui. Então, aí não tem custo nenhum, tá? Esse tipo. Você vai ter o custo só do manual para poder fazer a correção depois da quantidade de erros e das telas, porque tem tela específica, aí você tem que comprar o teste físico. Mas como atividade, você pode ter a Torre de Hanoi também, tranquila. Você tem 2, tanto a Torre de Hanoi quanto de Londres. Mas eu vou botar muito material para vocês lá, tá? Lá no grupo lá. Tranquilo? Tranquilo. Muito bom, então. Gente, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Felipe, uma boa prova segunda-feira. João, bom trabalho para você e a gente se encontra daqui a 15 dias, tá bom? Até dia 13. Tá bom, então. Falou, abraço, tchau, tchau.